tem certeza que você deseja a prosperidade? Quando você se imagina sendo essa mulher próspera em todas as áreas da sua vida, sendo essa mulher que gera muita riqueza para a sua própria vida, que gera muita riqueza para servir e deixar a sua marca no mundo. Você, neste lugar, você acessa todos os teus dons, teus potenciais, tuas qualidades, tuas virtudes, teus talentos. Ou neste lugar você acessa teus medos, tuas culpas, a dor do crescimento, a dor de cortar padrões de lealdade, padrões dentro de um inconsciente coletivo que está no efeito manada, vibrando na escassez, vibrando na estagnação. Você é aquela que assume o peso na consciência de ir em direção aos teus próprios desígnios, aos ditames da tua alma, ou neste peso de consciência você se conforma de participar da massa para não se incomodar, para não precisar se transformar, para não precisar crescer, para não mexer nas coisas como elas estão, no teu sistema familiar, no teu sistema de amizades, na tua vida profissional, na tua vida material, de ser só mais uma na multidão, ou neste lugar você acessa todas as tuas potencialidades e se reconhece merecedora de viver o extraordinário. Parece simples quando falamos em viver a prosperidade. Algo dentro de nós, nossa alma deseja experimentar todas as nossas potencialidades, nossa capacidade de amar, de nos desbravar dentro de nós mesmas. Então sempre vamos desejar ir adiante, mas só desejar por desejar não é suficiente para irmos adiante. Precisa, na postura de uma mulher adulta assumindo a autorresponsabilidade, as rédeas da sua vida, na consciência de que cada escolha uma renúncia, que cada movimento de ir em direção ao mais há a necessidade de uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, que precisa ser muito consciente, com discernimento, com clareza, com verdade, precisa, junto com isso, de muita força interna. Você precisa desenvolver na sua musculatura mental, emocional e espiritual a força para sustentar as tuas escolhas de ir em direção a esse mais. E neste processo, muita gente fica pelo caminho. Muita gente que você estima, muita gente que você ama. E não num processo de ruptura, dentro de brigas, dentro de desarmonias, dentro de desacordos, mas num processo onde você vai em direção a uma nova identidade, a construção de uma nova realidade e respeitando o livre arbítrio de cada ser humano. Se respeita a decisão de não querer crescer junto com você. E pessoas precisarão ficar e permanecer dentro da sua própria jornada, dentro do seu próprio caminho. E você compreende dentro desse processo que não faz mais sentido para a sua vida permanecer ao lado dessas pessoas que decidem por não crescer e evoluir. E está tudo bem você continuar amando, desejando o melhor para cada um que cruzou e cruza o seu caminho.
Dentro do teu sistema familiar, você encher o seu coração de amor e parar de qualquer tipo de julgamento pelas escolhas que cada um está fazendo ou fez da sua própria vida. Dentro de um lugar de amorosidade, de compaixão, de generosidade, você deseja que essas pessoas sejam felizes nas suas próprias escolhas. Mas também diante disso, você assume a responsabilidade e as rédeas da sua vida de ir em direção à sua verdade e o seu caminho, em direção à prosperidade, mesmo que a grande massa esteja vibrando na estagnação, na escassez e não queira acessar os recursos internos que você está acessando, os potenciais e as potencialidades que você decidiu por acessar e fazer algo de extraordinário com tudo isso. Esses movimentos, dentro desse conhecimento que eu estou trazendo, parece ser muito simples, mas na prática requer de nós uma habilidade enorme, uma capacidade enorme de fazer diferente. Precisa cortar amarras que nos aprisionam, lugares que nos colocamos por vezes e vezes para poder pertencer. E existe dentro da nossa condição humana o nosso maior medo, que é o ostracismo, o medo de não pertencer, o medo de não ser aceita. Mas esse maior medo também nos coloca, muitas vezes, na maior estagnação. Deixa eu trazer uma história pessoal minha. Eu lembro que em 2019 eu estava num passo muito grande, estava fazendo minha transição de carreira, ainda estava conciliando a carreira de terapeuta com a carreira de empresária dentro da construção civil e eu estava fazendo as duas atividades de forma concomitante, mas meu coração já estava completamente voltado para o desenvolvimento humano. E eu lembro que como eu estava nesse ponto de virada para dar um grande salto, uma grande guinada na minha vida, eu senti o medo do crescimento. E eu lembro que dentro desse processo, eu comecei a fazer planejamentos muito pequenos, planejamentos onde eu me diminuísse ao máximo, onde eu ficasse ao máximo na minha zona de conforto, porque inconscientemente, se eu acessasse, se eu transcendesse, se eu fosse para um movimento de transpor este medo, eu daria um salto quântico dentro de uma vida muito próspera. E eu, dentro desse mecanismo de autossabotagem, onde a gente vai para essas lealdades, dentro desse inconsciente coletivo, esse efeito manada, padrões dentro do nosso sistema familiar, crença de merecimento, autoimagem, identidade que ainda não está fortalecida. Nós fazemos movimentos contrários, ao invés de irmos em direção ao crescimento, esse desconhecido que vamos precisar acessar potencialidades, qualidades, desenvolver virtudes, lapidar o nosso caráter, reformar o nosso íntimo, reforçar quem somos dentro da nossa individualidade. É um movimento que requer de nós muito esforço, muita força, muito desejo, num desejo profundo de alma, de ser. E esse medo do crescimento, de ir além num lugar que muitas vezes tem uma massa que está aqui embaixo, na qual a gente consegue se apoiar uns nos outros, quando fazemos esse movimento de crescimento,
Não numa soberba, não num orgulho, mas numa tomada de consciência. Opa, acessamos um novo patamar de realidade, nós fomos para uma nova frequência. Aqui já não tem mais a multidão. Aqui eu vou me relacionar com alguém, com pessoas que estejam numa outra esfera de realidade. E neste lugar eu não posso mais fazer o meu papel de vítima, ou eu não tenho mais um ciclo de amizades ou um ciclo social na qual esse ciclo me sustenta em vitimismos, em reclamações, em mediocridades. Eu agora preciso me sustentar nessa nova identidade e novos comportamentos, numa nova postura de uma mulher que prosperou, de uma mulher que vive uma vida com prosperidade e, consequentemente, junto com essa prosperidade, vem a autorresponsabilidade, onde eu pago o preço da minha felicidade. E neste lugar eu não tenho tanta plateia. E neste lugar eu não tenho tanto consolo. Eu não sirvo de ombro para as lamentações alheias, mas eu também não tenho ombros para as lamentações alheias. Estou aqui dentro de uma nova realidade onde eu preciso estar sempre olhando em direção ao crescimento, contribuição e servir. Eu não posso ficar mais na minha pequenez, num lugar que eu permaneci por anos. Eu preciso continuar me sustentando neste lugar de uma esfera onde é a prosperidade. E eu vivi esse momento e confesso que hoje, olhando, eu entendo que eu posso servir aqui através do meu testemunho, e esse momento ele foi preciso e necessário para o meu processo, e eu jamais estaria aqui hoje gerando riqueza na sua vida se eu não tivesse passado por esse processo do medo do crescimento. Mas eu consegui romper, eu consegui transcender dentro desse lugar que eu queria me colocar, pequena demais, que parece vinha embalado com uma humildade, com uma simplicidade no estilo de vida, mas na verdade era só o medo de acessar todas as minhas potencialidades e prosperar. E viver na abundância precisa se estar consciente o tempo todo do que queremos. Não existe mais espaço para focar naquilo que não queremos mais. Então, se queremos, dentro da prosperidade, um relacionamento afetivo muito próspero, precisamos focar que queremos mais amor, mais harmonia, mais equilíbrio, mais sintonia, mais conexão. E muitas vezes vamos precisar nos tornar as mulheres pelas quais queremos nos relacionar. Quando vamos para a nossa vida profissional, para prosperar na vida profissional, precisamos gerar muita riqueza na vida de outras mulheres, na vida de outras pessoas. E para isso, nós precisamos pagar o preço da nossa individualidade no sentido de egocentrismo, de sair de nós, onde nós estamos muitas vezes fechadas em nós mesmas, para ir em direção ao outro, onde os nossos dons e talentos não são sobre nós, são sobre os outros, o quanto nós podemos servir ao mundo, entregar para o mundo aquilo que o mundo precisa dentro de um talento único que a nós foi entregue e confiado. Quando vamos para a vida material, para a vida financeira, como você se sustenta neste lugar de ter muito e gerenciar este muito com equilíbrio, com sabedoria, sem entrar no efeito manada do consumismo exacerbado, pensar de fazer dessa riqueza mais riqueza. Como que você
Pensa dentro da sua prosperidade, do seu emocional, ter um emocional dentro de um autodomínio próprio, uma inteligência emocional totalmente equilibrada, em paz consigo mesma, trabalhando muito tua energia feminina, energia masculina, com mansidão, com harmonia, com equilíbrio, o teu mental próspero, muito fortalecido, onde todos os dias você se sustenta neste lugar de qual é a identidade nova que você quer construir dentro de si mesma para ser uma mulher melhor. Então, o lugar da prosperidade é um lugar que vai requerer de nós trabalho constante e incessante de aprimoramento, de refinamento em quem somos. E para isso nós precisamos estar dispostas e disponíveis diante da vida, entregando mais para a vida e, consequentemente, a vida nos entregando mais. E tem espaço aí, cabe mais na sua vida para prosperar ainda mais, para além da onde você já chegou? Ou existem lugares que ainda estão fechados, bloqueados, estagnados, impedindo a fluidez dessa abundância, dessa prosperidade? São perguntas provocativas, mas que mexem e que, de alguma forma, trazem a luz da consciência, para que a direção seja sempre em direção à transformação, ao crescimento, ao servir, ao contribuir. É dessa forma que prosperamos na nossa vida, quando geramos na nossa própria vida, na vida de outras pessoas, riquezas. Quando somos essas capazes de estarmos dispostas e disponíveis diante da vida. Tudo isso eu trabalho dentro do meu método Plena, meu programa de plenitude emocional e autonomia feminina, onde trabalhamos as 3 jornadas de uma vida plena: jornada da alma, jornada da protagonista e jornada do feminino. Aqui embaixo terão mais informações do método Plena. Se ainda não me segue aqui no canal, já ative as notificações, já comece a me seguir, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal para enriquecer a sua vida e o seu processo dentro do autoconhecimento. E é sobre isso. Prosperar de verdade é realmente pegar teus dons, teus talentos, todas as tuas potencialidades, todos os teus potenciais e servir. Servir a si mesma, em se querer maravilhosamente bem, num autocuidado, num autozelo. Namorada da sua alma no templo do teu espírito, cuidar muito bem de si mesma. Mas para além, o prosperar significa ofertar ao mundo, entregar para o mundo aquilo que foi te entregue por Deus, que são teus dons, os teus talentos para servir ao mundo, para entregar para o mundo aquilo que só você pode entregar e mais ninguém, de liberar, de manifestar, de deixar essa corrente de abundância e fluidez prosperar para além de você. Te vejo no próximo vídeo.